Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este é o vídeo 8 da playlist Inferência Estatística com até 2 amostras no R Commander. No vídeo de hoje vamos estudar os testes de hipóteses de uma média de uma variável quantitativa usando um plugin do R Commander chamado HH. Este mesmo plugin foi usado em vídeos anteriores nesta mesma playlist para a gente estudar os intervalos de confiança para média e proporção. Então, você precisa não apenas ter instalado e carregado o R Commander, mas também o plugin HH. Se você tem dúvidas sobre isso, como é que carrega pacotes no R Commander, recomendo uma outra playlist nesse canal, Modificações em Arquivos de Dados usando o R Commander. Os 2 primeiros vídeos nessa playlist, mostram como baixar o R e como instalar e carregar pacotes dentro do R. Existe uma outra playlist neste canal, Distribuição Amostral no R Commander, que eu recomendo fortemente que você assista, porque vamos afirmar algumas coisas aqui que ficarão claras apenas após você assistir os vídeos da outra playlist. E há uma playlist bem extensa, Distribuições de Probabilidade usando o R Commander, que apresentam os conceitos das distribuições normal e t-student, que serão muito importantes aqui também. E recomendo fortemente que você assista o primeiro vídeo desta playlist e o vídeo anterior, o 7, caso ainda não tenha feito isso. O procedimento que será visto, então, é para o teste de uma média. Então, aqui o que acontece, pessoal? Eu já carreguei aqui o R Commander, está aparecendo aqui, e eu já carreguei também o plugin HH. Nos vídeos anteriores a gente mostrou como é que fazia isso. Tá? Já está aqui, a gente já está aparecendo aqui, ó, fonte grande para projetores, que eu sempre coloco para vocês poderem enxergar melhor, que vai aparecer nas janelas de script de output, de resultados. Então já está tudo carregado, certo? O que o HH faz para nós aqui? A gente já viu isso também nos vídeos anteriores. Ele acrescenta mais uma opção nos menus das distribuições de probabilidade, certo? E nós vamos ver apenas um caso disso. Vamos ver apenas um caso. Apenas um que nós temos que observar aqui. Por exemplo, a gente pode escolher para a distribuição normal. Vamos ver aqui, distribuições contínuas, distribuição normal. Vocês estão vendo aqui, tem as 4 opções normais, né, digamos assim, e tem essa última opção aqui, plot hypothesis or confidence intervals. Para, então, plotar teste de hipóteses ou intervalo de confiança. Aparece até aqui o plugin HH. Certo? O que ele vai permitir, pessoal? Ele permitirá para nós que a gente construa um gráfico para o teste de hipótese, como a gente construiu nos vídeos anteriores para o intervalo de confiança. Certo? Considerando a distribuição amostral da média normal ou t-student. Muito bem. Uma outra questão importante, pessoal, é que ele acrescenta isso para outras distribuições. Por exemplo, a distribuição T, a distribuição Q quadrada, a distribuição F. Certo? Mas nós não vamos ver isso aqui agora. Agora, muito importante, o que é que nós vamos trabalhar aqui, pessoal? Nós vamos realizar um teste de hipótese de média. Então, a gente tem que esquematizar isso, trabalhar isso de forma apropriada. Tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui, para vocês entenderem o que vai ser feito. Bom, basicamente, o que vai ser feito, pessoal? O que vai ser feito é o seguinte, nós vamos supor que a gente tivesse uma situação, que a gente quer uma hipótese, que a média seja igual, vamos imaginar aqui, igual a um valor 100. Então, esse valor aqui, o valor μ0, que a gente viu no vídeo 7, seria igual a 100. E o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos fazer os 3 tipos de testes. Nós vamos, então, estabelecer uma hipótese H1, a primeira dela, um teste unilateral à direita, que a média é maior que 100. Vamos fazer depois um teste unilateral à esquerda, que é a média menor do que 100. E, finalmente, mostraremos como é que fica o teste bilateral. Podemos usar o nível de significância mais utilizado aqui, que seria 5%.
Isso acarreta um nível de confiança de 0,95. Vamos imaginar que a gente está trabalhando com uma amostra aleatória de 30 elementos, em que todos os testes, o desvio padrão amostral seria igual a 25. Então, o que acontece? Acontece que a variância populacional ela é desconhecida. Se ela é desconhecida, imaginando que a variável tivesse, o tamanho de amostra fosse grande bastante, ou a variável tivesse distribuição normal na população, nós vamos usar então como distribuição amostral da média a distribuição T com n-1 graus de liberdade. Tá? Então, nós vamos fazer esse tipo de coisa. O que está faltando aqui para a gente fazer o teste? Está faltando os valores da média amostral, que a gente vai apresentar quando colocar na caixa de diálogo, dependendo do tipo de teste que nós vamos realizar. Certo? Então, pessoal, nós temos que observar essa situação quando for fazer um teste real, tiver os dados, tudo, a gente vai fazer um outro vídeo, vai mostrar como fazer isso a partir do arquivo de dados. Agora a gente vai trabalhar com a simulação aqui para entender direitinho como é que isso funciona. Então, como é que eu vou fazer? Voltando lá para o R Commander, certo? Vamos começar com o teste unilateral à direita. Então, a hipótese H1, nós vamos colocar que a média é maior do que o valor de teste. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em distribuições contínuas, distribuição normal, plot hypothesis ou confidence intervals, e aí você já vem aqui o padrão teste de hipóteses. O que nós vamos colocar aqui nesse primeiro valor aqui? Isso aqui é o valor que está sendo testado em H0. No nosso caso, a gente viu ali, vale 100. O desvio padrão nós estamos considerando, veja que ele coloca sigma, se for populacional, ou S amostral, a gente vai colocar 25. Agora, se você fornecer o número de graus de liberdade, o programa vai entender que se trata, ele vai construir o gráfico para a distribuição T de student, porque você está fornecendo grau de liberdade. Se você não fornecer, ele vai calcular como se fosse para normal. Nós queremos que seja T de student. Como a nossa amostra tem 30 elementos, o número de graus de liberdade, no caso do teste uma média, é o tamanho da amostra menos 1. Então, isso aqui vai ser 29. Pessoal que não assistiu o vídeo 7 vai ter dificuldade de acompanhar aqui, pessoal. Assista lá o vídeo 7 se você não viu ainda. Tamanho de amostra 30. Agora, pessoal, vem a questão importante. Aqui nós vamos sinalizar o tipo de teste que nós vamos fazer. Veja, left alpha, o que significa isso? Significa, se você vai ter região de rejeição à esquerda da curva lá da distribuição amostral, e right alpha, a região de rejeição à direita da curva da distribuição amostral. Se o teste for unilateral à direita, aqui a gente não preenche nada, porque todo o nível de significância fica concentrado na parte superior, à direita. Então, nós colocaremos nesse campo 0,05. Não se esqueçam que isso aqui é o nível de significância. Então, ele vai procurar o valor, a gente vai ver daqui a pouco quando fizer o gráfico, certo? E percebam uma coisa muito importante aqui, pessoal, que o separador de decimais no R é o ponto. Valor observado. Deixa eu só fechar isso aqui primeiro. Valor observado é o valor amostral. Vamos imaginar que a média amostral tivesse dado 105. Tá? Vocês poderiam colocar qualquer valor aqui. Estou colocando 105. O restante eu não vou preencher no momento. Tá? Hipóteses alternativas eu não vou preencher. Então, com isso tudo pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai agora pressionar OK e vamos ver o resultado no gráfico que aparece aqui. Vamos puxar o gráfico para cá e aumentá-lo um pouquinho para vocês enxergarem pouco melhor. Vamos fazer aumentando aqui um pouquinho. Muito bem. O que temos aqui, pessoal? Surge um gráfico da distribuição T de student com
29 graus de liberdade. Está aqui, ó, isso aqui é a letra grega Ni, parece um V, mas é Ni, 29 graus de liberdade, ó, densidade T. Na parte superior se declara, então, que é a distribuição T, o erro padrão da média aqui, 4,564. O que é o erro padrão da média, pessoal? O que é o erro padrão da média? Vamos relembrar aqui rapidamente o que é o erro padrão da média. O erro padrão da média, que a gente chama dessa forma, seria o desvio padrão amostral sobre raiz de n. No nosso caso aqui, seria 25 sobre raiz quadrada de 30, que dá aquele resultado lá que a gente observou, né? Aproximadamente 4,564. Certo? Esse valor vai ser o mesmo para os 3 testes que nós vamos fazer aqui, porque a gente não está mexendo no desvio padrão ou no número, no tamanho da amostra. Tá? Então, esse valor é o erro padrão que o programa obtém para nós ali, certo? Coloca ali no gráfico. Além disso, o que ele faz ali? Ele mostra também o número de graus de liberdade. Bom, no eixo horizontal do gráfico, nós podemos ver 2 escalas, certo? Uma é a própria escala, da variável. A curva T, então, está centrada no valor que está sendo testado aqui, 100. E mostra o valor crítico da média amostral para uma significância de 5%, que é essa área azul aqui, ó. Então, você estabelece uma probabilidade 0,05 na cauda superior da distribuição Taylor-Student para 29 graus de liberdade, né? E você já transforma isso para a distribuição com média 100, aquele erro padrão ali, então o valor crítico dá 107,755. A outra de baixo é a curva, né, a escala da distribuição Taylor-Student para 29 graus de liberdade. Centrada em zero, vocês estão vendo aqui, está centrada em zero, e podemos ver o valor crítico T para o nível de significância de 5%. Todo concentrado à direita, então ele dá 1,699 positivo. A área azul aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, ela vale 5%, que é o nível de significância. No eixo vertical à esquerda, nós temos a função densidade e probabilidade para a distribuição T. E à direita para a distribuição da média amostral, x barra. E há algumas coisas em verde. Vocês devem estar observando aqui que existem algumas coisas em verde. Muito bem. As pessoas perguntam, professor, mas como é que ele chegou nesse valor 1699? Como é que ele chega a isso? Lá na playlist Distribuições de Probabilidades under Commander, a gente explica como é que você pega o quantil, isso aqui é o quantil da distribuição Taylor-Student com 29 graus de liberdade, por uma probabilidade na cauda superior igual a 0,05. Dá uma olhada lá na playlist para ver como é que faz isso. Certo? O que tem aqui em verde, né, pessoal? Nós temos aqui o valor obtido na amostra, 105, que ele corresponde na distribuição T, com 29 graus de liberdade, ao valor 1,095. Como é que chegamos nesse valor? Como é que a gente chega nesse valor, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. Não vai ficar muito bonito isso, mas pelo menos para vocês enxergarem aqui. O valor ali é o Tn-1 calculado. Como é que ele é calculado? Você pega o valor na média amostral, subtrai o valor que está sendo testado e divide pelo erro padrão da média. Então, aquele valor, o que vai ser? Vai ser 105 menos 100 dividido por esse erro padrão da média aqui, que é o desvio padrão dividido por raiz de n. Certo? Então, quando você pega isso, quando no lugar aqui da média dá 105, o resultado que a gente obtém da variável t é 1,095. Então, o programa calcula isso para nós. Vamos dar uma olhada ali. O programa calcula isso para nós, 1,095. E o que ele faz, então, pessoal? Ele calcula também o valor P. Como o teste é unilateral à direita, ele vai calcular a probabilidade do valor ser maior que 1,095 na distribuição T com 29 graus de liberdade. E aí tem essa área aqui verde aqui, ó, que ele está mostrando. Se você observar, o valor P calculado dá 0,1412.
Aí, nesse momento, sempre os alunos, mas onde é que foi retirado esse valor? Vamos dar uma olhada. Ó, a gente vai lá nas distribuições contínuas, distribuição T de student. Primeiro achar o valor crítico lá, quantis da distribuição T. Você vem aqui e define probabilidade 0,05, grau de liberdade 29, área na cauda superior. Então, dá um OK aqui, você obteve aqui o valor que a gente pegou lá, 1,699. Aqui está com mais precisão. E como é que ele achou aquele valor P? Já que o teste é unilateral à direita, a gente vai achar probabilidades da distribuição T, o valor 1,095 a 29 graus de liberdade, cauda superior, do 1,095 para cima, que dá o valor ali, 0,1412. Certo? Então, você calculou o valor P desse jeito aqui. O programa fez esse cálculo para nós. Tá? Ele faz o cálculo para nós aqui. E legal que fica tudo desenhado, você sabe tudo, está enxergando as coisas, fica mais fácil. Como é que a gente toma a decisão agora do teste, pessoal? Se tivéssemos essa situação aqui, se a amostra tivesse dado média 105. Se você lembrar dos slides do vídeo 7 anterior, há duas abordagens. Na abordagem clássica, para um teste unilateral à direita, rejeita-se H0 se o valor da estatística T for maior do que o valor crítico, 1,699. Porque como a média amostral 105 é menor do que o valor crítico, o valor de T calculado correspondente ao 105 é 1,095, e os dois são menores do que os valores críticos, então a gente é forçado a aceitar H0. Não há prova, depois a gente vai fazer a interpretação, né? Tem que aceitar H0. A média continua sendo igual a 100. Na abordagem do valor P, para um teste unilateral à direita, rejeita-se H0 se a probabilidade da estatística T ser maior que esse valor aqui, 1,095, fosse menor que o nível de significância, nesse caso 5%. Não é o caso aqui. Eu vejo que o valor P é quase 3 vezes maior do que o nível de significância. Veja, o valor da estatística, o 105, está caindo na região de aceitação pela abordagem clássica. O valor P associado a 1,095 é maior do que o nível de significância. Então, a gente aceita H0 pela abordagem valor P. Lembrem-se, as duas abordagens têm que chegar à mesma conclusão, de aceitar ou rejeitar H0. Qual é a interpretação, então, dessa questão de aceitar H0? É que não há prova estatística suficiente de que a média seja maior do que 100. Com uma probabilidade de erro de 5%. Não se esqueça sempre que se trata de uma afirmação probabilística. Professor, mas deu maior do que 100, deu 105. Eu sei, mas não é significativamente maior para esse nível de significância. Tem que entender isso. Você está fazendo a afirmação probabilística que depende da probabilidade de erro máximo que você aceita. 105 não é suficiente ainda para rejeitar H0. Não está uma diferença significativa de 100. Certo? Se você quiser salvar ou copiar este gráfico para uso futuro, selecione o gráfico com o mouse e copie ou salve como metafile. Eu recomendo que resulta num arquivo menor e fácil inserir em outros programas. Por que isso tem que ser feito? Porque cada gráfico novo o R-Commander apaga os anteriores. Nós podemos repetir o processo para os outros dois tipos de teste. Então a gente vai lá de novo no R-Commander, vai lá em distribuições, distribuição normal, aquela opção lá do HH. Reparem que agora tem que preencher tudo de novo. Eu vou colocar então média 100, o desvio padrão amostral 25, 29 graus de liberdade, tamanho de amostra 30. Mas agora, pessoal, eu vou fazer um teste unilateral à esquerda. Então, todo o nível de significância vai ficar concentrado na parte de baixo, na parte inferior, na parte à esquerda da distribuição amostral. Então, eu vou colocar no left alpha, os 5%. E no right alpha eu vou deixar vazio. Valor observado, vamos imaginar que a média amostral tivesse dado 85. Não esqueça, o teste unilateral à esquerda. Professor, o que é o teste unilateral à esquerda? É esse aqui, que a média você está testando que ela é menor do que 100. Certo? As expressões, a expressão do T vai ser
semelhante, o erro padrão da média vai ficar o mesmo. O que vai mudar aqui é que, como a média amostral será 85, o valor da estatística vai dar diferente. Tá? Mas voltando aqui, pessoal, tudo certo? Tudo certo. Então a gente aperta o OK aqui e vamos ver o gráfico que surge para nós. Muito bem. Ó, aqui está o gráfico que surgiu para nós agora. Muito bem. O gráfico surgiu é semelhante ao anterior. Trata ainda da distribuição T de student com 29 graus de liberdade. Permanecem iguais o erro padrão da média, 4,564, o tamanho da amostra, número de graus de liberdade, tudo semelhante. No eixo horizontal temos as duas escalas. Como não mudou o erro padrão, nem o valor da média aqui, elas têm mais ou menos a mesma escala, porém, vocês percebem uma coisa aqui interessante. Dá uma olhada aqui. A própria variável, a curva T está centrada aqui no 100 e mostra o valor crítico de média amostral para uma significância de 5% na parte inferior e 29 graus de liberdade, que é um valor então de 92,245, que corresponde na distribuição T de student a menos 0,1699. Por que ficou negativo aqui? Ó? Porque como é um teste lateral à esquerda, o valor está abaixo da média. Como a T de student tem média 0, se o valor está abaixo aqui, ele tem que ser negativo. Então, isso aqui está definindo a região de rejeição da hipótese nula num teste unilateral à esquerda, aqui com a distribuição T com esse erro padrão da média e esse número de graus de liberdade. Certo? Então, vocês têm as duas escalas aqui, uma escala da variável e outra escala da distribuição T de student. No eixo vertical, nós temos a densidade, probabilidade para a distribuição T, e no eixo aqui vertical, à esquerda, perdão, e à direita, a gente tem para a média amostral. Certo? Essa área em azul, pessoal, vale 5%. E aí a gente pega o quantil da distribuição T de student para uma probabilidade de 5% na cauda inferior e a gente acha então esse valor aqui. Tá? Imagine que eu faça isso aqui. Eu venho em distribuições, distribuição T de student, quantis, ó, tudo igual, só que agora eu coloco o cauda inferior. Olha o resultado que eu obtenho aqui embaixo. Ó. Deixa eu puxar um pouco mais para cima que vocês não estão enxergando. Aqui embaixo a gente tem 1,699 negativo. Estão vendo lá? Ó? Negativo, trocou de sinal. Por que trocou de sinal? Porque agora é um teste unilateral à esquerda. Certo? Muito bem. E o valor, e temos algumas coisas em verde aqui. Pode-se ver o valor obtido para a média, 85. Olha aqui. Que corresponde na distribuição T com 29 graus de liberdade ao valor menos 3,286. E a probabilidade que a distribuição T com 29 graus de liberdade assuma valores menores, né, aqui à esquerda de ponto de menos 3,286, é de apenas 0,0013. 0,13%. Esse aqui é o valor P dos slides lá que a gente viu no vídeo 7, certo? Então, associado ao 85 aqui, já que é um teste lateral à esquerda, eu tenho que calcular probabilidade abaixo, né? Eu tenho esse valor P aqui. Como é que eu faria isso lá na distribuição T de student? Eu viria aqui, distribuições contínuas, distribuição T, probabilidades... Opa, não era isso. Probabilidades da distribuição T, manter o número de graus de liberdade, só que agora eu vou colocar aqui menos 3,286. Não se esqueça, separador decimais no R é o ponto. E agora eu quero cauda inferior. E olha o que ele faz para mim, ele encontra ali o valor P que foi mostrado lá no gráfico. Certo? Se você quiser verificar se está tudo certo, pode ver dessa maneira. Então ele achou o valor aqui para mim. Beleza. Então como é que nós tomamos a decisão? Lembrando novamente dos slides do vídeo 7 para um teste unilateral à esquerda, na abordagem clássica, rejeita-se H0 se o valor da estatística T for menor do que o valor crítico. É o caso aqui. A estatística T vale menos 3,286, que é menor do que o valor crítico, menos 1,699. Por que isso acontece? Porque a média amostral 85 é menor que o valor crítico 92,245. Então, a gente rejeita a hipótese nula.
Na abordagem do valor P, para um teste no lateral esquerda, nós vamos rejeitar H0 se a probabilidade da estatística ter ser menor do que esse valor obtido aqui, tá? Esse valor menos 3,286, for menor do que o nível de significância, nesse caso aqui 5%. É o caso aqui, ó, o valor P vale 0,013, que é menor do que o nível de significância de 5%. Então, rejeita-se H0. A interpretação da decisão é que há prova estatística de que a média seja menor do que 100, com uma probabilidade de erro de 5%. Tá? Então, veja, agora eu tenho evidência estatística suficiente que essa distância aqui, a probabilidade de encontrar valores tão ou mais distantes que 85 é uma probabilidade menor que a probabilidade de erro que eu estou assumindo. Então, eu rejeito H0. O valor obtido com esse valor 85 está caindo na região de rejeição da hipótese nula pela abordagem clássica. Certo? Então, a gente tem evidência suficiente para rejeitar H0. A média é menor do que 100. Novamente, eu posso copiar ou salvar esse gráfico para uso futuro. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um teste bilateral da média. Novamente, a gente vai lá no RCommander, distribuições contínuas, distribuição normal, função ali do H, tudo semelhante, né? Vamos manter o mesmo erro padrão, 29 graus de liberdade, tamanho de amostra. Mas agora, pessoal, nós temos um teste bilateral. Então, a gente vai proceder da mesma forma que a gente procedeu nos intervalos de confiança, de média e de proporção. A gente vai dividir o nível de significância em duas partes iguais. Então, vai ter 0,025, 2,5% na cauda inferior, left alpha, e 2,5% na cauda superior, right alpha. Não esqueça do separador com ponto. Vamos imaginar que nessa situação aqui, de novo, nós tivéssemos a média 105. Certo? Então, tudo pronto, a gente vai agora apertar OK. E vamos ver o gráfico gerado. Veja, o gráfico semelhante ao anterior, porque nós continuamos com a distribuição T-Student com 29 graus de liberdade. O erro padrão da média é igual, tamanho de amostra igual, número de graus de liberdade igual. E aí o que acontece? No eixo horizontal temos a escala da média amostral, ali centrada em 100, certo? E os valores críticos da média amostral para o nível de significância de 5%, dividido em duas partes idênticas. 2,5% na parte inferior e 2,5% na parte posterior, para 29 graus de liberdade. Então, você tem aqui 90,665 abaixo da média e 109,335 acima da média. Na escala da distribuição T-Student, esses valores correspondem a 2,045 e menos 2,045. Como é que eu poderia obter isso, pessoal? Eu iria lá na distribuição T-Student, quantiza a distribuição T, e eu poderia colocar aqui 0,025, cauda inferior. Aí ele me dá um valor aqui negativo. E se eu quisesse o valor positivo, né, da parte superior, eu só colocaria aqui cauda superior e veja que os valores são iguais em módulo. Tem que ser porque a distribuição T-Student ela é simétrica em relação à média. Ok. O que mais que a gente tem aqui então, pessoal? Nós temos alguma coisa aqui em azul que são as duas áreas, tá? Que é o nível de significância dividido em duas partes, 2,5% aqui, 2,5% ali. Certo? No eixo vertical à esquerda temos a função de densidade de probabilidade para a distribuição T e à direita temos para a média amostral x barra. E em verde, o que a gente tem? Vamos lá. Nós podemos ver o valor obtido para a média amostral 105, que corresponde na distribuição T-Student para 29 graus de liberdade, com aquele erro padrão ali, né, a 1,095. Lembra que esse valor a gente obteve lá no primeiro vídeo, no primeiro teste, que a gente fez sobre teste unilateral à direita. Vocês se lembram disso aí. Muito bem. Só que agora, pessoal,
como o teste é bilateral, você também marca o valor que está à mesma distância da média. Então, o 105 está 5 unidades acima, e você vai marcar o 95 está 5 unidades abaixo, que corresponde ao valor de T para 29 graus de liberdade, para esse erro padrão aqui da média, menos 1,095. Estão vendo aqui? Essas duas áreas aqui. E vejam também que o programa ele faz o cálculo do valor P. Como é que ele faz isso, pessoal? Ele calcula a área, a probabilidade de ser maior aqui do que 105, ou ser maior que 1,095 na distribuição T-Studio com 29 graus de liberdade. Mas, vocês se lembram, devem se lembrar lá do primeiro teste, como era unilateral, o valor P era 0,14, alguma coisa, era metade disso aqui. Por que está o dobro aqui? Porque o teste é bilateral. Então, ele vai somar as duas áreas, vai multiplicar por 2. Porque tem simetria, né? Então, calculando probabilidade numa área, basta multiplicar por 2 e você tem o valor P completo. Por que isso acontece? Porque o teste é bilateral. Então, o valor P é 0,2823, 28,23%. Tá? Como é que nós tomamos a decisão? Novamente, lembrando, pela abordagem clássica para um teste bilateral, você vai rejeitar a hipótese nula se o módulo... O que é o módulo da estatística T? Você esquece o sinal dela se o módulo dela for maior que o módulo do valor crítico. Não é o caso aqui. Ó. A estatística T vale 1,095. Se ela tivesse dado negativo, você esqueceria o valor, ficaria só com valor positivo. Estão vendo o que acontece? Que é menor do que o valor crítico 2,045. Ela está caindo dentro da região de aceitação, fica aqui no meio. Ó, entre, né, você tem aqui azul, se cair aqui para baixo, rejeita, se aqui para cima, rejeita. Mas ela está caindo dentro da região de aceitação. Então, aceita H0. Na abordagem do valor P, para um teste bilateral, você vai rejeitar H0 se a probabilidade da estatística T ser maior do que o módulo aqui desse valor, obtido com os dados amostrais, multiplicado por 2, for menor que o nível de significância, 5% nesse caso. Vocês estão vendo aqui que não é o caso. O valor P vale 0,2823, que é maior que o nível de significância 5%, mais de 5 vezes maior. Então, aceita-se H0. A interpretação da decisão é que não há prova estatística que a média seja diferente de 100 com uma probabilidade de erro de 5%, que é o nível de significância que você estabeleceu. Certo? Então, você pode realizar o teste de hipóteses através aqui desse plugin, que ele faz esses desenhos para você, tudo. Pode ser interessante para entender o conceito. Tá? A gente vai ver que é possível construir, como a gente fez lá para o caso de intervalo de confiança, que a gente pegou os dados de uma amostra e utilizou o plugin HH para construir o intervalo de confiança, a gente vai poder fazer a mesma coisa para o teste de hipóteses com os dados provenientes de um arquivo de dados. A gente vai ver isso posteriormente, né? Melhor dizendo, com as estatísticas provenientes de um arquivo de dados. Novamente, se você quiser salvar, copiar esse gráfico, né? Não esqueça aqui, botão direito do mouse, copiar, salvar, a gente recomenda o Metafile. Tá? E outra coisa importante, pessoal, deixar bem claro aqui para vocês, é o seguinte, ó, tudo que vocês fizerem aqui nos menus do R-Commander fica registrado aqui na janela R-Script. Então você pode salvar isso para uso posterior. E os resultados também, certo? Os resultados aqui que saem, resultados calculados aqui, ficam registrados aqui. Aí você pode salvar isso para utilização posterior. Então, nos próximos vídeos, nós veremos como realizar teste de hipótese a partir de dados de uma amostra probabilística no R-Commander. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, escreva aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Então, obrigado e até a próxima!